Olá, você está no Itatiaia Negócios Cast, oportunidade do Grupo Itatiaia para levar a você o mundo dos negócios, desmistificado, simplificado para que todo mundo possa entender. Aqui a gente trata de grandes nomes, grandes histórias e grandes decisões. Hoje aqui comigo, Luciano Lozani, que é diretor-presidente da EPR Via Mineira. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Leonardo. Agradeço também a sua audiência. Estou aqui para contribuir para o seu trabalho. Vai ser sensacional, porque todo mundo já conhece. Mas nem todo mundo conhece a história, conhece o DNA, sabe dos desafios da EPR Via Mineira. É isso que eu queria que você... Vamos começar, Luciano, falando sobre o DNA, falando sobre como que funciona a empresa, o que verdadeiramente são os parâmetros que fazem com que as tomadas de decisão aconteçam dentro da EPR. Claro, vamos lá. Bom, a EPR hoje, né, em Minas Gerais é o maior player, né? Nós temos mais de 1.700 quilômetros no estado de Minas Gerais. E falando especificamente da EPR Via Mineira, é a concessionária que cuida da BR-040, né, entre o trecho de BH até Juiz de Fora. O nosso grande propósito realmente é de salvar vidas, né? Trazer uma prosperidade compartilhada, lidar com o entorno, ter uma escuta ativa. Então, esse é o nosso DNA, né? Buscar entender onde nós estamos inseridos, qual o território, e com isso propor ações, né, e melhorias para esse entorno. Você já participou de várias outras concessões, o seu histórico, né, como executivo, ele é bem rico. E aí eu queria que você, assim, a visão do Luciano dentro hoje da EPR Via Mineira em comparação a todos os outros lugares, o que você destaca de diferente da EPR Via Mineira? Eu destaco o diálogo. É mesmo, que bom. O diálogo. Acho que antes de ligar as máquinas, nós precisamos ouvir quem utiliza a rodovia e quem faz uso da rodovia. Então, o que nós chamamos internamente de escuta ativa é justamente isso, né? A busca para entender, né, quais são as dores daquela comunidade ou dos usuários e, com isso, priorizar ações para que o número de acidentes reduza, que a fluidez aconteça. Então, acho que o grande diferencial nosso realmente é o diálogo não só com todos os empresários, mas principalmente com a comunidade do entorno. Vamos pegar aqui uma linha de corte, Luciano, porque a 040 e durante muito tempo ainda será um corredor super estratégico aqui de Minas Gerais, mas um ponto de corte, o que você acha que estava errado antes de vocês chegarem ali? Eu não diria que estava errado, né? O que acontecia é que era um modelo diferente de contrato que talvez não estivesse adequado ao crescimento de Minas Gerais, né? Então a EPR já vem com essa modernidade de contrato, com obras estruturantes, com uma série de benfeitorias que o contrato antigo não tinha. E o que mudou, assim, se você pudesse destacar? Eu quero aqui uma opinião tua que seja muito clara para quem está usando. O que mudou com a entrada da EPR Via Mineira de agosto de 24, não é isso? Isso. Quando começaram ali, agosto de 24 para agora. Nós estamos falando de um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio. Eu diria que as entregas, né? Eu acho que o usuário hoje já consegue enxergar, né, o que está acontecendo na rodovia, e a rodovia tem dono, né? Então, esse percebimento, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas o perceber que a rodovia está sendo cuidada e muito bem cuidada, né? Eu acho que essa é a grande mudança, e o pacote de obras que o contrato, né, que foi feito pela NTT, pelo Ministério dos Transportes, que traz aí um volume expressivo de obras já no início do contrato. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Se não me engano, são quase 5,5 bi, o contrato todo, mas mais de 3 bilhões é no começo. Isso, não é isso? Correto. O que são, o que está pronto, o que está encaminhado, qual é a linha do tempo, para eu que pego aqui o meu carro e vou para Juiz de Fora. Eu já consigo perceber algumas coisas, e o que mais eu irei perceber no curto prazo? Bom, o que o usuário já consegue perceber já é uma requalificação do pavimento. Do próprio piso, do certo. Do próprio pavimento, verdade. Do asfalto, vamos dizer assim. Então já houve uma mudança significativa na qualidade do que tem sido colocado no pavimento e também na sinalização, tanto as faixas quanto as taxinhas, que são os olhos de gato, né? Sim. Mas 2026... O nome técnico é taxinha. É taxa refletiva. Okay. Que aqui em Minas a gente conhece como olho de gato. Olho de gato. Mas a grande mudança, né, eu diria que 2026 é um divisor de águas mesmo, porque no segundo semestre de 2026 nós iniciamos
as obras estruturantes. O que é uma obra estruturante? É a duplicação, né? A duplicação que vai dar início em Congonhas, né? Porque é um local mais desafiador, acho que no trajeto entre BH e Juiz de Fora, as pontes do Rio Maranhão, a ponte da linha férrea, enfim. Hoje existe um gargalo que será resolvido com essa ampliação que já será dado início agora no segundo semestre de 2026. Quando você participa do processo solicitatório de uma concessão como essa, você ali já tem bem regimentado o que você tem que fazer. Sim. Inclusive a ordem das coisas. Mas existe flexibilidade nesse contrato, por exemplo, para poder priorizar mais uma obra do que outra? Porque eu fico imaginando o seguinte, Luciano, você entra para dentro da rodovia para de fato assumi-la. E ali tem todo o regramento. Aí com este regramento, você percebe no dia a dia que talvez se pudesse fazer uma alteração neste cronograma, isso seria vantajoso para o usuário, seria adequado para o desenrolar. Porque eu fico imaginando a dificuldade para poder elaborar um edital como esse também. Você prevê tantos anos pela frente. Então, existe essa flexibilidade? Tem como ser feito isso? Você pode priorizar uma passarela em vez de uma duplicação em vez de uma passarela? Ou tem que seguir regimentalmente o que está ali naquele edital, naquele contrato? Existe sim essa possibilidade. Aliás, tem um mecanismo chamado fator A, A de antecipação, que é justamente a ferramenta que nós utilizamos junto à agência, que é a NTT, para viabilizar essas antecipações. Claro que tem que ter todo um cuidado e uma busca para que haja o equilíbrio do contrato, uma vez que há um deslocamento de obra, mas também é um deslocamento de caixa, né? Claro. Então, temos que manter a saúde financeira do projeto. Mas sim, respondendo, existe essa condição. Nesse momento, aliás, estamos trabalhando para isso, para algumas obras, como é o caso até do próprio Trevo de Moeda. Fizemos uma intervenção logo no início, quando nós colocamos o nosso plano de 100 dias em marcha, que virou, aliás, política pública, né? Agora todas as concessionárias fazem uso dessa ferramenta, que é o plano de 100 dias. Mas é um exemplo, né? O Trevo de Moeda com uma concepção já com a garantia de que ele atenderá já a duplicação, com todos os movimentos. Feito antes, mas de maneira já adequada para o futuro. Isso. Nós fizemos uma primeira intervenção que é algo temporário. A obra está prevista para o 6º ano, mas estamos trabalhando para que ela aconteça já no 3º ano de concessão. Então, é uma busca que, junto com a NTT, estamos construindo esse rito regulatório, vamos dizer assim, para que aconteça de forma antecipada. Vamos tratar sobre Congonhas. Congonhas é um ponto sensível, tem opiniões diversas sobre a questão de como se dá a duplicação ali, como que deve ser feito. O quão sensível isso é hoje dentro da companhia? Qual é a política que está traçada? Para onde iremos com a solução passando por Congonhas? Congonhas é um grande desafio realmente, porque existe ali cidade, mais rodovia, mais caminhões pesados, né? Principalmente os caminhões da mineração. Mas o trabalho que está sendo feito lá é de um acompanhamento muito de perto, com relação à criação do projeto, né, desde o início, levando em conta que há uma comunidade instalada no entorno, né? Então todo o trabalho de buscar adequar a faixa de domínio, que seria, um exemplo aqui, um cerca a cerca, né? Então é a faixa de domínio da rodovia, para impactar o mínimo possível na vida dos moradores, né, ou da comunidade do entorno. Então, existe um acompanhamento, plantões falando sobre desapropriação, desocupação. Então, há um cuidado muito forte da nossa parte, né, com uma empresa contratada com expertise para isso, para justamente adequar aquela faixa, não criando nenhum tipo de problema adicional. O desafio também será, junto com o município, né, de buscar alternativas para que o viário municipal também atenda aos anseios da comunidade, se interligando ali com a rodovia. Que são as vias municipais que chegam até a via via BR, né? Então tem que ter um esforço tanto nosso, mas também do município, no sentido de criar uma forma de resolver o tráfego urbano para que ele consiga se adequar à ampliação que está chegando. Mas está tendo todo um cuidado nosso, né, inclusive de acompanhar junto com os municípios também, com as secretarias de desenvolvimento, de mobilidade,
para que nenhum tipo de transtorno seja causado, né? Talvez aí uma das diferenças que você falou sobre a escuta, né? Sim. Sobre o diálogo, né? A maneira de se comunicar. Para você ter uma ideia, só fazendo Sim. um complemento aí, nós fizemos até um plantão de dúvidas nas comunidades, né? Então, estivemos no Pires, tivemos em outras comunidades. E tem audiência isso, Luciano? Muito. A população se interessa por essa iniciativa da empresa e procura se esclarecer através desses canais? Sim. Que bom. Aliás, essa iniciativa ela nasceu de uma audiência pública em Conselheiro Lafayette, né? Uma audiência pública que aconteceu dentro da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, quando surgiu essa ideia, em virtude das dúvidas, né, com relação à questão de desapropriação e desocupação. E nós conseguimos distensionar algo que realmente precisava desse plantão para que a comunidade tivesse aquele atendimento individualizado, porque cada situação é uma e a gente precisa olhar com um olhar, né, daquela pessoa, daquele núcleo familiar, e fomos bem exitosos nisso. Tem uma questão de segurança que eu achei muito interessante quando eu estava vendo os pilares. Um dos pilares é salvar vidas. Justamente. Como que isso se traduz para a operação do dia a dia na EPR Mineira? O que Olha, isso quer dizer lá dentro? Para nós é o que nos move. Né? Salvar a vida é o que nos move. Aliás, quando você fala sobre obras, cronograma, a priorização acontece justamente olhando para esse território, identificando quais os riscos, qual o ponto onde nós temos como crítico, e traduz nesse sentido, né? A nossa engenharia, a nossa operação está diuturnamente preocupados em sanar o problema daquele ponto. Né? Que a gente, com certeza, com essa transformação da 040, nós teremos aí uma rodovia muito mais segura e fluida. Quando o mais desatento ali não tenha percebido, o que já mudou? Por exemplo, em sinalização, o que já mudou na pavimentação? Isso já está claríssimo, você até já mencionou. Sim. Mas sinalização, iluminação, pavimentação. Vamos pegar de agosto de 24 para cá. Hoje, o mais desatento que não percebeu, o que já mudou? Vou dar um exemplo em números para você. Ótimo. Foram 135 mil taxinhas, né? Taxinhas de refletir, os olhos de gato. Os olhinhos de gato. 135 mil taxinhas que foram instaladas. Então, percebe-se nisso, né? Essa percepção de realmente que a rodovia está acesa, está viva, está iluminada. Né? E justamente, você citou a própria iluminação, falando do trevo de Moeda, né? Quem passa hoje pelo trevo de Moeda é um trevo que à noite está iluminado. Né? Que no passado... Aí isso eu não tinha reparado, tá vendo? Pois é. É bom falar por causa disso também, né? Pra gente lembrar. Não, justamente. E até um ponto lá, falando especificamente desse trevo, nós reduzimos em mais de 80% o número de acidentes e vítimas. Né? Isso eu queria entender de você, Luciano. Tem um coeficiente, tem como saber de maneira prévia ou só depois que constata-se o efeito segurança dessas intervenções? Existe sim a probabilidade aqui de mexer, colocar a iluminação, vai reduzindo tanto. Depois você vai lá e confere se isso realmente foi alcançado? Tem como se medir? Tem, que interessante. Tem sim. Porque não só a iluminação, mas principalmente o aumento de capacidade. Né? Quando você instala uma faixa preferencial ou exclusiva, ou uma própria duplicação. Imagina uma duplicação com uma barreira de concreto no eixo, que é o que vai acontecer. Então, ela vai retirar aquele risco de cruzar a rodovia e encontrar o veículo no sentido contrário, que é o que acontece muito aqui. Que, aliás, acontece muito também o uso indevido da rodovia para retornos indevidos. Né? Então, motociclistas, muitas vezes, fazem o uso ali da rodovia, querem cruzar a rodovia, não vão até o próximo retorno e utilizam o cruzamento. Isso vai deixar de existir. Né? Então, você reduz a zero, né, a chance de ter uma colisão frontal. Ou seja, não dá também só para contar com o bom senso do usuário. Né? A gente tem que fazer intervenção para proibir o usuário de fazer o errado. Né? Pois é, mas é uma tríade, né? Então, nós temos que ter o usuário, né, consciência dele, porque... comentava aqui antes, né, da gente começar o bate-papo aqui, que eu tenho uma rodovia de primeiro mundo, o usuário tem que acompanhar com consciência, com educação. Apesar da gente ter um trabalho bem ostensivo também com educação de trânsito, mas a gente precisa que o usuário, que a comunidade nos ajude nessa consciência. Como que você constrói essa relação de confiança com o usuário, Luciano? Eu pergunto isso porque... há muitos anos atrás, não vou saber datar, mas quando começaram as concessões, principalmente em São Paulo, o governo do estado lá sofreu muito. Sofreu porque muitos criticavam que é um absurdo pagar para poder andar e tal. Eu acho que isso hoje
está superado, ou seja, sabe-se que o poder público não tem condição de investir recorrentemente para poder manter, então precisa da concessão. Mas a concessão, ela precisa estabelecer uma relação de confiança com o usuário. Como é que hoje a EPR Via Mineira faz? Isso é importante ou não? Não, demais. Confiança se vem com entrega. Né? Realmente o usuário entender que o dinheiro que está sendo pago por ele na praça de pedágio está sendo revertido em obras. Né? Então, essa divulgação, esse trabalho, até essa comunicação, né? Até trouxe aqui para vocês aqui, né, uma revistinha aqui que é o nosso Dufinho, que é justamente o melhor amigo da estrada. O melhor amigo da estrada, né? Duf é desconto de usuário frequente, né? O Dufinho é o cachorrinho aqui que virou o nosso mascote. Mas nós procuramos até humanizar a comunicação para simplificar para as comunidades tudo que está sendo feito, né? Para que ela entenda, ela consiga acompanhar, né? E nós, dentro dessa escuta, estamos à disposição, né? Nossos canais, criamos até um canal de WhatsApp, tem mais de 20 mil pessoas dentro desse canal de WhatsApp, que é justamente para os usuários entenderem o que está acontecendo. Não tem como também você arrumar a casa sem um mínimo de situações ali, como, por exemplo, fechamento de vias pare-siga e tal. Então, o que a gente tem feito é antecipar essa comunicação para que o usuário entenda o que está por vir. Nossa, mas isso deve ajudar muito, hein, Luciano? Porque, demais. Olha, uma das coisas que mais deve irritar o usuário é ele ser surpreendido num trajeto para casa, né? Ou num trajeto de viagem recorrente que ele faz. Porque aquele usuário que é esporádico, né, ele até aceita aquela situação e fala, poxa, hoje tem obra e tal. Mas para aquele que está ali no entorno e que usa aquilo como trajeto do dia a dia, deve ser conturbado, né? Justamente. É bom ter essa comunicação. E justamente a previsibilidade, né? Você saber que você vai do ponto A para o ponto B, né? Vai ter segurança e fluidez. Então, todo o entorno tem sido trabalhado. Para você ter uma ideia, nós estamos indo dentro das comunidades, dentro dos condomínios, para falar um pouco do nosso cronograma de obras. O que está por vir, né, como vai ser, quais são as intervenções, quais serão os impactos, né, que serão gerados, tudo isso. Na sua opinião, qual que é o maior erro que uma concessionária pode ter nesse trato com o usuário e com a sociedade, de modo geral? Não dialogar. Não conversar. Não conversar. Não ter a prosa. Mas acho que às vezes a pessoa fica coada, né? Ela fica com medo, talvez, da sociedade. Qual que você acha, na visão daquele que não se comunica bem, é o receio dele de falar? Eu acho que ele perde uma grande oportunidade, né? Então, você imagina, um contrato como o nosso, que tem uma série de benfeitorias, né? Então, tem notícia boa para se dar, né? Então, eu acho que é a grande oportunidade que as empresas perdem, deixando de se comunicar, de dialogar, de ter essa escuta com a comunidade. Bom, desde que você está ali na liderança da EPR Via Mineira, me conta alguma situação onde a experiência veio de um erro ou de uma estratégia mal elaborada e que hoje você percebe que conseguiu contornar, algo inusitado na gestão. Eu não diria um erro, né? Eu acho que nós somos um grupo, nós temos 3 anos de operação, mas nós temos uma empresa que faz parte, né, que é a Equipave, que é a nossa empresa mãe, vamos dizer assim, uma das, né? E ela tem mais de 67 anos de experiência em operação de rodovia. Né? Então, acho que nós já viemos com uma bagagem muito grande, forte, não só dos nossos controladores, mas também dos executivos que fazem parte da concessionária. Né? Eu tenho mais de 25 anos de operação, o Eric, que é o nosso diretor executivo, há 20 anos já em operação, então eu diria que são mais acertos do que erros, sim, porque nós já erramos em outros projetos, então a gente está numa situação assim, onde a gente consegue lidar muito bem com as questões do dia a dia, da rotina. Se tiver algum imprevisto, a gente tem como contornar e ir organizando. Bem, o que a gente pode esperar da 040 nos próximos anos? Qual que é o seu cronograma? O que o usuário pode aguardar? Eu diria que o que o usuário pode esperar é que a 040 estará entre as melhores rodovias do Brasil. Com certeza. Aliás, há um índice da CNT, né, que é a Confederação Nacional do Transporte, que anualmente
avalia e ranqueia, né, a qualidade das rodovias. E esse ano nós já conseguimos retirar a citação onde dizia que a rodovia era péssima. Tá? Nós já hoje 0% das pessoas entendem que há uma condição péssima na rodovia. Temos muito a fazer. Esse plano de obras estruturantes acontece, como eu disse, em 2026 é o grande divisor de águas, mas vai ficar um legado importante para Minas Gerais. Então, com certeza, o usuário, nesses próximos anos, terá uma rodovia totalmente transformada. E nós temos uma relação com a EPR Via Mineira de quanto tempo, segundo 30 anos. 30 anos. Então, 30 anos. Seremos cada vez mais próximos. Com né? certeza. Não tem jeito. Eu tenho aqui um quadro que é um raio-x. Uhum. Eu faço a pergunta, você me responde rapidinho, não é para ter muito tempo para pensar. Claro. Podemos fazer? Vamos lá. 3 rapidinhas. Infraestrutura no Brasil é gargalo ou oportunidade? Oportunidade total. É o maior ciclo de obras da história, principalmente aqui em Minas Gerais. Segurança viária é cultura ou é investimento? Os dois. Os dois? Os dois. O investimento ele tem que acontecer, mas a cultura tem que suportar o que vai ser entregue. E última pergunta, concessão pública, ela deve ser mais técnica ou mais política? Técnica, mas nunca esquecendo do diálogo com o poder público e com todos os do entorno. É uma relação que não dá para se construir de um lado só, né? Precisa Justamente. ser feita a muitas mãos. A gente tem um quadro aqui que é muito importante para nós, Luciano, porque ele vem da audiência, essas perguntas que eu vou te fazer. Perfeito. Eu tenho aqui 2, eu gostaria de fazer as 2 para você. Como chegou para mim, estou te passando, tá bem? Vamos lá. Quem usa BR-040 sente no bolso o pedágio. O que garante que esse valor realmente volte em segurança e melhoria da estrada? As entregas, como eu disse, né? Eu acho que é importante o usuário acompanhar. Aliás, existe uma comissão tripartite que tem representantes dos usuários que acompanha e garante, fiscaliza o cumprimento, além da própria agência que nos fiscaliza. Né? Nós temos parâmetros a serem seguidos e serem cumpridos. Esses parâmetros são os que estão no contrato, são obrigatórios de serem alcançados. Justamente, que não é só uma questão de estou percebendo, tem questões técnicas que precisam ser avaliadas e apresentadas. Né? E eu diria, na questão até, falando um pouco do que é pago, né? Muita gente ainda não sabe que tem direito ao desconto do usuário frequente. Tá? Desconto do usuário frequente. Explica exatamente isso para ele. Vamos aproveitar. Vamos lá. Já que sente no bolso, vamos saber se quem sente no bolso não está perdendo uma oportunidade. É isso aí. Aliás, a revistinha que eu comentei é justamente para dar entendimento para isso. Né? O desconto de usuário frequente, o DUF, ele funciona da seguinte forma. Você tem a tag, né, a etiquetinha que você coloca lá no seu para-brisa. Okay. Só de ter essa tag, o veículo de passeio e o veículo comercial tem 5% de desconto. Só por tê-la, tá? Na fatura do mês. Mas isso já é automático? Já é automático. Já é automático. Já é Passou automático. com aquela plaquinha, já tem o desconto de 5%. Justamente. Ok. Agora, os veículos leves, os automóveis, caminhonetes, a partir da segunda passagem, ele tem um desconto progressivo. Então, esse desconto progressivo ele vai até a 30ª passagem, no mesmo sentido, na mesma praça, dentro do mesmo mês. Tá? E depois, na 30ª passagem, ela é congelada. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos pegar a Praça de Conselheiro Lafayette. Ok. A primeira passagem do usuário, se ele não tivesse tag, seria de R$ 12,70. Ok. Tendo tag, R$ 12,07. Na 30ª, ele vai pagar 53 centavos. Um desconto de 97,5%. Entendi. Então tem muita gente que está... Isso é automático ou eu tenho que me cadastrar? Automático. Automático. Só por você ter a tag, já na sua fatura já vai ter o desconto. Nós fizemos um levantamento no ano de 2025, foram praticamente 3 milhões de economia para os usuários. Mas nós também fizemos alguns acompanhamentos e tem usuários frequentes que não utilizam, que deixaram de economizar mais de R$6 mil. Como que você identifica esses? É porque ele passa sem a tag. É obrigatório estar vinculado o desconto do usuário frequente à tag. A tag. Se eu passo ali, pego a fila para poder pagar, eu nunca vou ter esse Você não tem desconto. desconto, nunca vai ter. Vamos botar tag rapidinho, então. Justamente. E hoje havia um mito no passado de que havia um custo alto de manutenção, que isso deixou de existir. Hoje muitos bancos financiam, vários clientes, bancos, os seus clientes para isso. Seguro, né? É verdade. Tem uma série de tags. Não tem aí. mais o custo mensal, é só o custo do trafegar. Só o do trafegar e com desconto do usuário frequente.
Mais uma pergunta aqui da audiência. Depois de tantos anos de problemas na BR-040, como o motorista pode confiar que agora a obra sai e não fica só na promessa? Porque agora a rodovia tem dono. Então a EPR Via Mineira veio para cumprir com o seu contrato. E como eu disse, a questão da fiscalização da agência, ela é muito presente e vai garantir que essas obras sejam entregues no prazo do cronograma. Muito bem, gostei da firmeza. Tem dono, tá ótimo, maravilha. E também tem para quem a gente reclamar se precisar. E é isso que é bom. Vários canais, muito aliás. Bom. Nós temos uma pergunta aqui do João Vitor Menin, do Inter, para você responder. Vamos lá. Oi, Luciano, tudo bem? Bom, vou deixar uma pergunta aqui para você. Eu queria saber como é que você enxerga a infraestrutura e a mobilidade do Brasil para frente. A gente sabe que mobilidade e infraestrutura é motor principal do crescimento de PIB, geração de riqueza, bem-estar para a sociedade. Então, seria muito legal escutar depois como é que você está enxergando isso e como é que vocês estão fazendo parte desse processo. Olá, João. Obrigado pela pergunta, muito apropriada. Eu diria para você que o Brasil vive um momento único na infraestrutura. É uma mudança no rumo dessa infraestrutura, né, com os investimentos que estão previstos. Aliás, Minas Gerais talvez seja o estado com o maior número de players, né, de empresas e investimentos a serem feitos nos próximos anos. E a EPR está aqui, né, como o maior grupo controlador aqui de rodovias em Minas Gerais, são mais de 1.700 quilômetros, e também no Brasil com 7 concessionárias, né, totalizando mais de 3.000 quilômetros. E com disciplina, com firmeza, criando aí, como você vai ouvir aqui no podcast, muito diálogo, muita escuta, esse trabalho de prosperidade compartilhada com todos, e é justamente nesse mote, nessa busca que a gente vem contribuindo para a infraestrutura do Brasil, que vive um momento ímpar. Aproveitar você aqui, Luciano, 2 conselhos práticos para que, como você, né, você está liderando projetos de alto impacto em infraestrutura. 2 conselhos para quem está na mesma cadeira que você. Olha, eu diria de novo que o maior conselho e maior aprendizado nosso é justamente você ouvir o território onde você está inserido. Você entender todas as mazelas, as situações, as oportunidades que cada um tem aqui de colocar em prática um projeto que é desafiador, mas que dialoga com a comunidade. E o outro, eu gostaria até de falar um pouco da questão mais regional, que é buscar desenvolver fornecedores onde você está inserido. Né? Esse boom de obras que estão acontecendo aí, que está acontecendo, né? Você ter parceiros, né, regionais, locais, é muito importante. Se você puder ajudá-los a se desenvolver, a criar governança, para que eles sejam o grande suporte para você, né, para a sua empresa, justamente no momento onde a gente tem uma carência de empresas, né, principalmente nesse ramo de infraestrutura, nada mais correto de que a gente consiga auxiliar essas empresas a estarem num alto nível aí para prestar serviço para todos. Né? Para quem acha que infraestrutura não muda a vida das pessoas, o que você tem para dizer? Para a gente poder encerrar, o que você tem para dizer para essas pessoas? Muda tudo, né? Muda tudo. Né? Vamos pegar o exemplo da 040, o principal corredor para o Rio de Janeiro. Muita gente hoje utiliza, mas muita gente deixou de utilizar no passado e vem retomando essa utilização agora da 040. Ela muda a sua questão de férias, a sua questão do próprio abastecimento, enfim, né? Ela encurta caminhos, é vida, né? Eu acho que infraestrutura é vida, né? Você vai chegar no seu ponto de destino, né? Seguro, com fluidez, é isso. Infraestrutura é vida, vamos marcar isso aí, tá certíssimo. Esse é Luciano Lozani, diretor-presidente da EPR Via Mineira. Muito obrigado pela tua presença, Luciano. Eu que agradeço, Leonardo. Foi muito bom, você depois acompanha toda terça-feira, 19 horas, aqui comigo, Itatiaia Negócios Cast.